Para que todos entendam, o pastor Eibe pegou a visão na década de 90, e quando foi no ano de 1999, foi oficializado o MDA. E de 1999 a 2012, a Igreja da Paz Santarém, debaixo da graça, da misericórdia e da bondade, teve um crescimento exponencial de 99. Ela já vinha crescendo, mas muito timidamente. Mas incrível, irmão, quando a visão foi estabelecida, aí de uma maneira muito linda e espiritual, a igreja sai da casa dos 300, 500, eu não sei sinceramente a precisão dos números daquela época, mas para casa hoje de 60 mil pessoas inseridas nas células. Então, como disse o apóstolo Ari Caetano, não foi nós que louvamos a nós mesmos. Tem uns 25 dias atrás, em Goiânia, a reunião do Global King. É uma reunião que reúne os pastores das maiores denominações do mundo. Igrejas bíblicas mesmo, não é outros modelos, não. Igrejas bíblicas que trabalham com célula, com discipulado, aquelas cujo ministério realmente está na mão do povo. Então, essas igrejas reuniram-se em Goiânia e houve exatamente essa afirmação de que a igreja de Santarém é a maior igreja local em células do Brasil. Isso foi uma avaliação feita por eles mesmos, eles são pesquisadores, fizeram até um percentual que nós, sinceramente, não dávamos conta, ninguém nem imaginou. É aquela ideia de trabalhar para Jesus e que Ele cresça mesmo, que Ele cresça e nós diminuímos, que Ele apareça e nós vamos cada vez ficando mais constrangidos. Então esse constrangimento bíblico e sincero, por exemplo, o apóstolo Aria nos apresentando sobre as milhares de pessoas que a gente cuida, sinceramente, a gente fica realmente desaparecendo para que Ele, porque nós não queremos essa linha de que estará na nossa cidade o grande, o poderoso, a constelação, e as pessoas atraídas pelo nome, e vão para lá não mais por Jesus, mas atraídas pelo nome de uma pessoa. Então, eu quero que você entenda que realmente houve um crescimento exponencial, e nós não sabíamos, e naquela oportunidade, essa organização, identificou que desde a saída do pastor Eibe, em 2000, oficialmente a Igreja da Paz de Fortaleza, foi em março, se eu não estou enganado, 12 de março de 2006, quando a Igreja da Paz de Fortaleza foi oficialmente inaugurada. Então, desde a saída do pastor Eibe, a Igreja da Paz em Santarém havia ficado com quase 11 mil membros. E 6 anos depois, a igreja caminha perto de 60 mil. Então, eles falaram, vocês cresceram numericamente, por ano, 10 mil pessoas foram agregadas à Igreja da Paz em Santarém por ano. O próprio pastor Eibe e o pastor Geraldo ficaram impressionados com aquele percentual que eles haviam. Então, isso realmente nos trouxe grande alegria por, de alguma maneira, causar essa esperança de que é possível crescer, não é, quantitativamente, mas também qualitativamente, não somente quantidade, mas qualidade. Então, o pastor Eibe, em Fortaleza, também é outro fenômeno, digamos assim, de crescimento explosivo, de crescimento exponencial. Pastor Eibe, de 2006 a 2012, ele estava compartilhando, agora mesmo em Goiânia, semana passada, nós estávamos lá, o pastor Anderson Paca estava conosco em Goiânia. O pastor Eibe, ele estava dizendo que a igreja, no almoço que nós estávamos tendo, ele falou que a igreja de Fortaleza, em 6 anos, ela já está chegando perto de 5 mil e poucas pessoas nas células, e congregando mais do que 4 mil.
porque eles conferem. Cada pessoa que entra tem alguém que fica só conferindo. 4.000 pessoas nos cultos de celebração, congregando. 6 anos, é um fenômeno. Eles compraram uma estrutura lá de milhões de reais, para construir uma catedral. Você esteve lá, Anderson, em Fortaleza, no local? Para quantas pessoas? Então, dentro do modelo bíblico, é um fenômeno. Como? Pois é, então, querido, você vê. A igreja cresce. Agora, por que isso, queridos? Eu insisto. É uma visão que, no meu entender, não é difícil de compreender. Eu vou cuidar muito bem do apóstolo Ari. O apóstolo Ari vai cuidar muito bem do pastor Anderson. O pastor Anderson vai cuidar muito bem do irmão. O irmão vai cuidar bem do outro irmão. O outro vai cuidar do outro. Um cuidando bem do outro. Ovelha sadia da cria. Líderes sadios vão fazer líderes sadios. Aí, meu irmão, não tem como. Não tem mistério. Não é? E foi esse o sonho de Deus ao estabelecer a igreja do primeiro século. O partir do pão, a singeleza de coração, a comunhão dos santos, a perseverança na doutrina. Sabe o que é a tradução para isso? É um nível de unidade tão grande, de submissão, de alinhamento tão grande. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. É um nível de alinhamento tão grande que não vai dar outra, não sei, em 3.000, 5.000, que era como eu sendo agregados cristãos naquela época. Entende? Então, essa singeleza de coração é que tem feito grande diferença nesse modelo. Eu vou voltar a dizer, irmãos, nós não concordamos quando a gente vê alguém com um pensamento, com a síndrome de Babel, nós já ficamos assim meio com a pulga atrás da orelha. Por quê? Qual é a síndrome de Babel? É a síndrome de tornar o seu nome célebre. Não é errado você escrever livro, não é errado você vender suas mensagens, não é errado. No entanto, isso nunca deve ser a sua prioridade, porque não é o seu nome que tem que aparecer, não é o nome de uma denominação, não é o nome de uma pessoa, é o nome de Jesus, o nome de Jesus. Então nós combatemos acirradamente essa mentalidade, essa síndrome de Babel, essa síndrome do orgulho. Nós não aceitamos isso. Esse modelo, ele caminha na contramão disso, com todo o amor e carinho. Irmãos, eu falo isso. Outros modelos falharam porque projetaram uma ostentação ministerial. Você tem uma ideia? O pastor Geraldo estava num restaurante, chega ali naquele restaurante, um homem, líder de um grande modelo, aí chega e fala assim, o pastor Geraldo, fala assim, o pastor Geraldo foi cumprimentar ele, falou, você realmente, sinceramente, eu acho que você não me... Aliás, eu não conheço você, mas certamente você já ouviu falar em mim. Aleluia. Verdade. Imagina, irmão. O pastor Geraldo não se enterrou porque não tinha onde se enterrar. Ficou lá constrangido. Você está entendendo, irmão? Então nós realmente não aceitamos. Então, quando surge a MDA, gera um crescimento exponencial. Mas você vê, acho que foi o Valberto que a gente estava falando hoje, que ele vai lá em Santarém, ele falou assim, pastor, eu falei, olha, conversa com o pastor Eibe. Aí ele falou assim, mas pastor, será que vai dar para mim chegar perto dele? Eu falei, meu irmão, pastor Eibe continua com o mesmo coração, antes de toda
esses milhares, porque são milhares de pessoas, mesmo coração. Eu estou lhe falando, irmão, é isso que mais nos empolga. Mesmo coração atende a todos. Agora, é claro, quando tem uma demanda maior, a gente tem que ter discernimento, mas ele tem. Você sabe que nós, né, mozão, a gente era o último a sair da igreja, o último a sair, e atendia todos. Uma vez estava lá conversando com o pastor Geraldo, chegou um bêbado. O bêbado chegou lá. Aí o pastor Eibe falou: arranja o dinheiro aí. Aí o pastor Eibe: querido, arranja R$5 aí. Meu amado, arranja 5 conto aí, rapaz. O pastor Eibe puxou, não tinha 5, só tinha 3. Aí ele puxou R$3. Falou: olha, querido, só tem 3. Daí, sabendo de uma coisa, hein? Está me devendo 2. E foi embora. O pastor Geraldo disse assim: falei, irmão, quase eu era o Pedro naquela hora, para cortar a orelha desse homem. Quase eu ia atrás dele e decepava a orelha. E o pastor Ibe falou: não, Geraldo. Aí, mas pastor Ibe, ele vai beber. É para beber isso. Geraldo, vamos amar essas pessoas. Vamos acreditar. Sinceramente, eu acredito, irmão, pelo amor, aquele homem não gastou aquele dinheiro com bebida alcoólica, pelo mundo, pelo sobrenatural. Estou lhe dizendo. Ele levou para casa, foi comprar pão para os filhos no outro dia. Por esses comportamentos. Quer ver? Tira esse bêbado daqui. Tira esse bêbado daqui. Não, atende sempre. Então, querido, é esse coração. Então, aqui, de acordo com Abacuque 2, ele diz assim: por-me-ei para ver o que Deus me dirá. Então, mais uma vez, irmãos, um pastor, uma pastora, um líder, que tem esse coração de estar inconformado, entende, irmão? Aqui para mim é o maior segredo de todos, é você não estar conformado com a igreja pequena, com bancos vazios. Já viu o pastor daqui, aí, várias cadeiras vazias, num país como o nosso? Se fosse lá na Indonésia, em Daquivar, como diz a minha avó. Mas aqui no Brasil, onde nós temos a liberdade de pregar, onde é permitido pregar, e a gente ainda ter que conviver com bancos vazios, não, irmãos. O pastor tem que entrar numa crise, numa queixa, como aqui o nosso profeta Abacuque. Vou me colocar na torre de vigia, eu vou subir, eu quero ver o que Deus vai me dizer com relação a essa minha queixa. Pastor Eibe, alguém já deve ter ouvido falar, a igreja não dava ninguém, irmãos. Igreja pequena, ninguém. Ele chega a contar que teve um culto que só tinha 2 pessoas. Era a Ângela e o Egídio, que depois passou a ser meu discípulo, Egídio. E o pastor Geraldo depois estava dizendo, não é que só tinham 2 pessoas não, na igreja toda. É que naquele culto só tinha 2, mas tinha mais. Mas naquele culto só veio 2. E ele foi chorar. Ele saiu, foi lá naquela... A igreja bem pequena, tinha um mato, assim, ele foi lá no mato, chorou. E Deus fez com ele, com o pastor Eibe, como fez com Josué, quando Josué perde aquela batalha ali em Ai. Foi chorar. Aí o pastor, o Senhor disse assim: Josué, levanta a tua cabeça, levante-se, vai passar revista na tropa. Tem gente aí que está ocultando coisa, vai trabalhar, vai ficar chorando aí. Então, mais ou menos isso, o pastor Eibe teve que enxugar lágrimas e voltar e aplicar a fé, quando ele fala que essa grande multidão ali começa a acontecer um sobrenatural. Então, para você entender, irmãos, quando há essa queixa, quando há realmente o interesse, eu não estou falando, irmão, de encher a igreja, mas estou falando, irmãos, de qualidade. Porque eu lhe garanto, irmão, nós temos desfrutado disso. A qualidade vai gerar quantidade. A quantidade não gera qualidade, mas a qualidade da vida do crente, da pessoa, vai gerar quantidade. Eu lhe garanto isso. Então, igrejas que têm discipulados verdadeiros, profundos,
são igrejas com qualidade. Quando eu estou falando isso, não estou falando, irmão, de verdade. Não estou falando de nós brincarmos de discipulado. Hoje o maligno tenta correr por fora com esse pensamento. Não, rapaz, eu acho tremendo o MDA. Eu tenho MDA na minha igreja. A minha igreja, a visão do MDA é demais. Então ele faz aí ele abre um parêntese, mas não consegue fechar. Por quê? Porque ele mesmo não é bem discipulado e ele mesmo não discipula bem. E aí com isso não vai haver qualidade. Não havendo qualidade, não vai ter quantidade. Por isso que às vezes você vê igrejas inchadas. Eu falo isso que a gente viaja um pouquinho, vai para cá, vai para ali. Aonde não tem, eu estou lhe falando, irmão. A gente viaja, aí passa um tempo, depois volta naquela cidade, depois volta naquela igreja. Aí a gente quer encontrar a igreja grande, aí encontra menor. Até que ela estava grande, mas ela foi perdendo a sua qualidade. Ela foi perdendo os seus membros. Por quê? Porque faltou qualidade. Igrejas na visão do MDA. Então não é interessante nós, irmãos, vivermos, aceitarmos uma visão só por aceitar. Nos apaixonarmos, e isso virá apenas uma paixão, e não se tornar um amor que vai trazer consistência. Você está entendendo? Então é importante que você entenda que quando o profeta Abacuque ele fala isso, é esse sentimento que tem que tomar conta da gente, essa queixa mesmo, essa insatisfação de falar, não, eu não quero, eu não aceito que a igreja fique ano após ano. Não, Senhor, nós queremos ver a igreja crescer qualitativamente e quantitativamente. Porque tem gente que entra naquela mentira, não, para mim, pastor, o que importa eu não importo muito com números, não, eu quero ver as pessoas bem na igreja, ela não se importa com a quantidade. Nós devemos nos importar, irmãos. São bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. E às vezes o maligno tenta enganar a pessoa, dizendo, como que nós vamos alcançar, irmão? Faça a sua parte. Faça como aquele beija-flor que pegava e estava jogando um incêndio numa floresta, ele ia lá no mar, no rio, pegava água e jogava. Aí os outros passarinhos tudo ficaram rindo dele, porque o beija-flor ia lá no rio e jogava água naquela grande incêndio. Os passarinhos, segundo diz a ilustração, falaram, mas rapaz, você não está vendo, você não vai conseguir? Eu falei, posso não conseguir, mas que eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. E é incrível, irmãos, quando você, dentro dessa linha de pensamento aqui, quando você realmente é uma pessoa que tem interesse para agradar e glorificar Deus, para se apaixonar e gerar um amor realmente por essa visão bíblica, que está provado debaixo do Espírito Santo, eu falo isso, que está provado que funciona, quando você quer que funcione. Não funciona quando você não quer. Eu falei pela manhã aqui que uma coisa que dói na minha alma, Santarém mesmo, daí vira e mexe a gente encontra alguém desalinhado, quando a pessoa fala, paz, olha, faz 6 meses que eu não reúno com o meu discipulador. Meu Deus, irmão, isso me dá um aperto no coração, porque essa pessoa não entendeu o mandamento, ela não entendeu o mandamento. Aquilo que eu falo sobre o dizimista, né? Você pergunta para alguém, você é dizimista? A pessoa até engrossa a voz, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. Aí você fala assim, mas você é dizimista fiel? Aí ele vai engasgar, bom, porque às vezes dá dízimo sim e 8 não. 8 vezes ele não devolve o dízimo, que é do Senhor. Então é dizimista, mas não é fiel. É a mesma coisa a visão. E o discipulado é uma maravilha, um mandamento. E o MDA, olha a glória. Mas você reúne semanalmente, é fiel. Bom, então não funciona, gente. Não tem mistério. Se você quer, você pastor que está aqui, se você quer ver a glória de Deus, guarde isso. Isso tem que começar com você. Não é com você. Eu sempre digo, meu discipulado com o pastor Geraldo é toda quinta-feira, 5 da tarde. Eu tenho um encargo, ele também, nós dois. E funciona. E o resultado disso é qualidade
e a qualidade está gerando quantidade na igreja. Amém, gente? Agora, olha só, no versículo 2, aí de Abacuque, ele diz: o Senhor me respondeu e disse, escreve os que estão lendo aí, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Queridos, um dos maiores segredos de alguém que vai prevalecer na visão chama-se perseverança. Eu quero que você entenda bem isso. Por quê? Porque nós encontramos vários pastores que, olha, decola. Tem outros que ficam estacionado. E nós vamos avaliar de caso a caso, a gente vai entender que faltou perseverança, né? Você sabe que esse versículo aqui que Deus entregou para o pastor Eibe quando foi dado a visão. Esse versículo de Abacuque. Pastor Eibe, é como se Deus falasse assim: espera, Eibe, espera que eu vou lhe dar algo que vai impactar essa nação. É como se Deus falasse: Eibe, espera aí, não vai demorar não, vai vir, espera. Foi quando Deus entregou esse modelo bíblico. Por que eu digo que é bíblico? Porque toda visão, ela é bíblica. Na época que a igreja começou a crescer explosivamente, gerou na cidade de Santarém, nas outras igrejas, algo que eu chamo de ciúme. Já viu aquela igreja que vê a outra crescer, aí ela não cresce, ela fala, mas... Ela começa então a tirar pedras. E nós sempre falamos que você não vai encontrar alguém atirando pedras em uma árvore se ela não estiver dando frutos. Só se for um maluco que quer atirar pedras numa mangueira que não tem manga, não é? Está doido, ele vai maluco mesmo. Mas se tiver muitas boas frutas, ele vai querer atingir. E quando a igreja desponta, muitas pessoas, alguns comentários surgiram. Isso é visão de homem. Isso é o Eibe querendo se projetar nacionalmente e internacionalmente. Algumas bobagens desse sentido a gente acabou ouvindo. Então, para que você entenda, irmãos, toda visão, você já ouviu várias vezes, mas lembrar, é bíblica. Ela começa com o reino de Deus, Mateus 6,33. O estabelecimento do reino. Você sabe quando o reino se estabelece? O reino se estabelece, irmãos, quando você vai recuando o maligno, vai implantando o reino. O pecado de Adão trouxe uma situação difícil para a terra. Jesus vem e estabelece o reino, entregou essa autoridade para a igreja. Então a igreja vai marchando e ele tem que ir recuando. E quando é que a gente avança? Quando a gente cresce e multiplica. Entende? Quando a gente vê o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Então, o reino de Deus é a visão. Depois vem o que Deus deu para o pastor Eibe, é isso que ele escreve aqui. Fica, espera, porque vai vir a visão, calma. E quando vir, escreve ela. Mas escreve de uma forma que até quem passa correndo possa ler. Sabe o que quer dizer isso? Seriedade, comprometimento. Porque tem aqueles que, eu falo com todo carinho, irmãos, não se sinta ofendido, mas se sinta desafiado. Outro dia eu encontrei, acho que foi em Curitiba mesmo, um pastor dizendo assim: pastor, estou entrando agora na visão, mas eu vou lhe dizer, eu já comprei todos os livros do pastor Eibe, já comprei, já peguei os DVDs, já ouvi de frente para trás, de trás para frente, mensagem do purê de batata, do fator Barnabé, a ninguém conhecemos segundo a carne, as mensagens. Ele falou: pastor, já vi e eu quero ver. E eu digo: rapaz, esse aí, se passar correndo, vai ver. Porque tem um interesse.
Mas o pastor, irmãos, que a visão, aí vai, quando dá numa reunião. Ainda há pouco eu ouvi algo dessa natureza. Mas por que o pastor não veio? Porque o pastor tinha outros compromissos, pastor. Então, você vê que não é interessante. E se não é interessante, não queira tal pastor ver o crescimento qualitativo na sua igreja, que vai gerar o quantitativo, porque não há interesse. Eu vou quando dá, entende? Irmãos, eu quero te dar esse conselho, não é mas seja como o pastor Eibe aqui nesse texto, não é? Persevera, busca. Existe um livro do pastor Genildo Carvalho, se você não tem, compre, leia ele. Ele fez um apanhado de todas as igrejas em células no mundo e dá um destaque para a igreja de Santarém, pastor Genildo Carvalho. E coloca ali os níveis de liderança, muito legal esse livro. Mas você vê que é um investimento que você faz naquilo que você entende, porque às vezes, irmãos, nós vamos ficar nessa linha aqui, de admirar, de gostar. Poxa, tem uns que vão em Santarém, de todos os níveis, irmão, do líder ao pastor, se vislumbra, debaixo da graça de Deus que está lá. Só que às vezes, com todo carinho, qual o encontro às vezes? Nesse sentido, que a pessoa vai, passa 3 dias, volta de lá, quer ganhar o mundo. Passa uma semana, esqueceu que é crente. Se não tiver o cuidado, então é importante você pegar carona nisso aqui, meu amado. Isso que esse homem de Deus colocou, irmãos, aqui, eu falo com todo carinho, se eu quero a visão, estava um pastor aqui, não sei porque ele não veio agora à tarde, mas estava de manhã aí, um pastor que foi lá no Josué Gonçalves, o pastor Josué Gonçalves está, assim, implantando a visão, está apaixonado pelo reino, pela visão da MDA, o pastor foi lá e caçou no site o endereço daqui, veio parar aqui de manhã, falou, rapaz, eu fui no site, encontrei, eu estou aqui, e eu falei de Santarém, eu vou para Santarém, e estava com um monte de livro debaixo do braço. Irmão, isso faz a diferença. Eu lhe digo com todo carinho, irmãos, eu já vejo o crescimento dessa igreja. Se esse irmão ele continuar alinhado assim, não tem como evitar um crescimento exponencial. Não tem como. O problema é que às vezes, aí que entra um assunto que eu quero abordar agora, é o problema, irmão, um dos maiores inimigos do homem, com todo carinho, é ele mesmo. Essa proposta do orgulho que nós estamos combatendo, que a visão combate, irmão, se você realmente abominar isso da tua vida, prepara para ver o sobrenatural. O problema é que às vezes, com todo carinho, te cresce um pouquinho, o bigode já cresce, a gente já acha que é alguma coisa. Não, queridos. Irmão, estou lhe falando, não tem lugar para esse coração na visão, não tem. Se você está aqui, você quer a visão do MDA, se você está na visão do MDA, nunca aceite a proposta da síndrome de Babel, de fazer o seu nome. Não. Venha. O que o apóstolo ali conseguiu com o pastor Geraldo é uma coisa espiritual, viu, irmãos? Porque Santarém, nós não podemos sair de lá. Para ele liberar, nós não podemos, não é que o pastor Geraldo, não, é pelo encargo, é pelo trabalho, é pela paixão, pelo cuidado. E liberar de 2 em 2 meses um pastor para cá é espiritual, escute. Valorize isso, meu amado. Valorize. Porque o investimento para ir em Santarém é na ordem de 2, 3 mil reais. Para ir incluindo passagem, incluindo hospedagem, incluindo alimentação. Mas às vezes está aqui, vai ter, Santarém vai vir para cá de 2 em 2 meses. Então é uma bênção. Sendo que nós combatemos essa proposta da síndrome de Babel, nós só viemos lavar os pés dos irmãos. Ninguém vem aqui por dinheiro, não somos mercenários. Não viemos aqui para querer vender nossos livros, vender nossa... Não, nós só queremos lavar os pés. Então valoriza isso, querido. Aonde tiver, vá lá, ouça. É isso que é esse interesse de Abacuque aqui, que Deus disse para ele, tem uma visão para você, Abacuque, mas você tem que valorizar. Você sabe o que foi que Elias falou para Eliseu? Eliseu queria unção, queria porção dobrada.
Elias falou assim: Eliseu, quer mesmo? Quero. Então fica de olho. Pode ver, fica atento. Quando eu for tomar, tu tem que ficar atento. Ou seja, persevera, fica ligado. E foi o que aconteceu. Ele ficou atento e recebeu o manto. Então, queridos, eu quero compartilhar esse assunto. A visão. Quando Deus deu a visão para ele, ele falou: escreve aí, que isso vai impactar. Ela é de Deus, não é? A igreja do Senhor Jesus, os corações, a igreja do Senhor Jesus, a igreja local, a célula e o MDA. Esses são os corações da visão. É interessante, por que coração? Porque é o que bomba o sangue, bomba a vida. Tem muita igreja que já não bate mais, entende? A visão tem esse de bombar, de bater vida, de gerar vida. Vida circulando, 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 circulando. E cada coração tem a sua importância. Eu sou, vou usar esse termo, cobaia dessa visão. Eu converti dentro desse mover. Eu digo para todo mundo, eu falo, irmão, debaixo da graça de Deus, Santarém não forma pastor por seminário. Nós respeitamos os seminários da vida. Respeitamos as igrejas que ordenam pastor, que ficam 6 anos estudando no seminário. Não, lá a formação começa quando é um auxiliar de célula. Ali começa. Aí tem uns que levam 5 anos, tem outros que levam 4, tem outros que levam 10. Depende. Depende do trabalho, depende do esforço, depende da paixão. Eu falo debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia e bondade de Deus, eu trilhei todas as etapas, desde o auxiliar até o pastor de região, quando eu fui ordenado pastor. Já cuidava de milhares de pessoas. Nós entendemos que pastor tem que ter rebanho. Então, queridos, olha só. Esse orgulho, irmãos, eu falo com todo carinho e amor, combata isso. Não aceite a proposta do que eu já sei. Não. Se você quer realmente, irmão, falo debaixo da graça de Deus, porque às vezes, no início você vai, é uma singeleza. Eu estou crescendo, aí eu cresço um pouquinho, pronto, aí já a voz já engrossa. Irmão, ter reunião, a conferência, não dá não. É tipo entendam bem, um EDD que teve aí. Aí várias igrejas. E era para ir vários pastores, mas alguns pastores já não. Aí foram investigar por quê. Irmão, por que você não foi? Falou, porque eu não tenho tempo para essas coisas. Não tenho mais tempo. Mas por que você não tem tempo? Porque a minha agenda está lotada. Compromisso. Até a esposa disse assim, eu já não aguento mais. Ele não tem tempo nem para nós mais. Irmão, um homem de Deus que não tem tempo para sair, para ficar sós com Deus, já foi, prepara para a tragédia, infelizmente. Por que isso? O que você acha? É um orgulho disfarçado. Está inserido ali na alma. Agora volta um pouquinho a fita, como era aquele moço no princípio da sua fé. Ele queria tudo, estava em tudo. Mas agora não, agora é diferente. Na verdade é isso que acontece. Não, irmãos, falo de todo o coração. Se você quer o melhor de Deus, não se engane. Seja singelo. Seja essa pessoa simples. Cuidado com a falta de alinhamento no amor, no temor. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse pequeno pedaço de carne dentro da sua boca. Cuidado. Isso aqui, como disse o Tiago, é um pequeno órgão que incendeia uma floresta. Tem gente que perde o melhor de Deus porque se desanda a falar. Fala mal dos outros, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da visão. E com isso ele vai atraindo o mal para si. Irmãos, com todo carinho, muito cuidado. E eu quero mais uma vez reforçar o que eu falei pela parte da manhã. Pastores, ouça bem. 3 coisas importantes eu quero que você não esqueça. O Espírito Santo está mandando reforçar isso aqui. Primeiro, irmãos, uma paixão
tremenda por alcançar as almas perdidas. Recebe isso como vindo de Deus. Nunca perca essa essência da compaixão, a essência das lágrimas, as lágrimas que vão gerar um crescimento exponencial. Nunca perca. Não se acostume, aqui comigo, irmãos, não se acostume com o caos. Eu peço sempre isso para o Espírito Santo. Não deixe eu me acostumar, Espírito Santo, em achar que é normal aquilo que não é normal. Pastor Alain, que te veio descendo agora no carro, de novo, irmão, passando, bares cheio de pessoas, bebendo. Poxa, meu coração vai apertando. Eu falei, Senhor, eu não quero perder aquela visão de Mateus 9,36, porque muitos perdem a visão por isso. Eles já não conseguem enxergar. Os discípulos não conseguiam enxergar o que Jesus estava enxergando. Olha, vem cá, olha, ovelhas como que não tem pastor, sofrendo, exaustas. Em vez da gente ter a visão de ver pecadores, querem nada, não, a visão da compaixão. Irmãos, eu estou lhe dizendo, esse dia Deus me presenteou com algo dessa natureza. Havia um moço ali, quando você foi em Santarém, nós estamos guerreando, combatendo direto. Perto da igreja tem um bar, que é chamado Bar do Camilo. E lá havia um rapaz, que chamavam ele de Catatal. Catatal? Eu falo que por várias vezes, irmão, freiei, porque ele chegou no nível, ele foi, assim, bebida alcoólica, ele foi ficando tão assim, que ele já atravessava a rua, sem olhar para nada, só Deus para ter misericórdia. Atravessava a rua e os carros que tinham que parar, buzinar. E todas as vezes, irmão, me enchia de compaixão. E eu estendi a mão, falei, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando foi, tem uns 20 dias atrás, um dos nossos líderes, o Carlinho, ele me dizendo, pastor, o senhor lembra do Catatal? Sim, eu várias vezes. Pois é, pastor, o Catatal já não é mais o Catatal. Falei, que isso, rapaz? O Catatal agora é o nosso Henrique. Henrique? É o nome dele, Henrique, pastor. Meu Deus, esse irmão, ele tem um lanche, ele tem uma lanchonete, né, mozão? E nós, inclusive, gostamos de fazer os nossos lanches lá em família, nesse irmão, Carlinho. E ele dizendo, pastor, o Catatal agora é o Henrique. É mesmo, o nome dele é Henrique, pastor. E eu falei, rapaz, me fala aí o que aconteceu. Pastor, ele converteu, pastor. Pastor, ele está sendo discipulado, pastor. Eu estou cuidando dele como pai. Ele é meu filho. Ele começou, meu Deus, rapaz, irmão, é um testemunho vivo do poder de Deus. O Catatal, pastor, é o primeiro que chega aqui na célula. Ele não tinha roupa, pastor, eu comprei roupa para ele, comprei sapatos novos para ele, para o Henrique agora. E ele é o primeiro que chega na célula, é o primeiro que quer chegar na igreja. Eu lhe digo, irmão, de verdade, aqui comigo, se não tivesse a visão do MDA, eu confesso para você, sinceramente, eu falei, eu não sei, até quando o Henrique vai ser Henrique? Até quando ele vai segurar o Henrique e o Catatal não vai voltar? Mas eu garanto, irmão, estou lhe falando, alguém está cuidando bem do Carlinho, e o Carlinho vai cuidar muito bem do Henrique, e o Henrique não vai voltar mais a ser Catatal, vai ser Henrique. Irmão, todo mundo ali daquela redondeza conhece, porque quantos carros não frearam em cima do ex-Catatal, que agora é o Henrique. Quando você for lá em Santarém, eu vou lhe apresentar ele. Já está na cela, está sendo discipulado. Irmãos, é lindo, 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 lindo. Um dos maiores empresários da cidade de Santarém, semana passada eu encontrei com ele, foi alcançado, daqui minha esposa, de testemunha, um dos maiores empresários, na área ele é um médico, mas também na área de automóveis, ele vende carros da Mitsubishi, carros da Kia. Olha só, essa compaixão nós não podemos perder. Dentro da Mitsubishi Motors,
Eu estou lá conversando com o irmão, aí ele passa, esse empresário, passou com um cigarro aqui. Foi para lá. Passou um pedaço, ele voltou, de novo, já com outro cigarro, grande. Aquele foi, já era o outro cigarro. Irmão, daqui a pouco passou de novo com outro. Irmão, em menos de 10 minutos, o homem fumou 3 cigarros. Eu olhei para aquele homem, eu me compadeci. Eu chamei o irmão que estava do meu lado, falei, está vendo esse homem? Esse vai ser um dos maiores líderes da igreja. Aí o irmão da igreja estava do meu lado, falou, pastor, coloca a tua mão sobre mim para a minha fé aumentar. Ele disse, eu preciso ver o que o senhor está vendo. Falei, pois eu estou vendo, você vai ver. Rapaz, eu fico invocado com esse maligno, eu já estou vendo esse homem servindo a Deus. Irmão, fumante, da boca amarela e dos dentes amarelos. Sabe o que aconteceu? Ele converteu. Esse empresário converteu. E sabe o que aconteceu há uns 20 dias atrás? Esse empresário parou num Cadenza. Cadenza é um dos carros mais luxuosos daqui. Eu até falei, rapaz, que carro bonito o seu, rapaz. Falei, não, pastor, isso aí é da minha esposa. Realmente o dele é mais poderoso ainda. Aí eu digo, deixa eu só sentir aqui, deixa eu entrar nessa carruagem aqui, irmão. Aí eu entrei no carro e falou, peraí, aperte nesse botão aí, pastor. Eu apertei o teto solar, os 2 tetos. Aí o carro começou a falar, o carro. Falei, aperte aqui, pastor. Aí eu apertei, aí o próprio banco joga você para lá, para cá. O banco é tão programado que ele te ajeita, ele te prepara na tua altura, no teu jeito. Ele falou, aperte nesse botão aqui. Eu apertei, aí eu, opa. Que isso, gente? Carro que fala. Aí, mas eu te confesso que eu não fiquei tão empolgado com o carro. Eu gosto de carro, brasileiro gosta de carro, mas eu gosto muito mais de almas perdidas, irmão, do que carro. Sabe o que ele falou para mim, o empresário, o apóstolo? Ele falou assim, você estava perto na hora que ele falou, amor? Ele falou assim, pastor, assim mesmo, do jeito que eu estou falando para você aqui. Ele falou, pastor, oi, Vanderlei, eu já estou discipulando. Rapaz, que legal. Assim mesmo, Anderson. Rapaz, me veio lágrimas nos olhos. Irmão, o homem passou com um cigarro para lá, um cigarro para cá, um cigarro para lá. Irmão, estou lhe dizendo, amantes, dono de motel, um dos motéis mais luxuosos de Santarém, era dele. Porque o Espírito Santo disse, se desfaz disso, isso não tem nada mais a ver contigo. Ele me disse, pastor, mandei em frente, eu investi em outros negócios. Ele deu um carro de 100 mil reais para a construção, como oferta para a Catedral do Amor. Um homem que fumava para lá, fumava para cá. Queridos, não podemos perder essa compaixão, amém, gente? Não perca essa compaixão pelos perdidos. Não perca, não se acostume ao passar perto de um bar, aqui comigo, não aceite que aquilo como normal. Estenda sua mão, veja aquele bebum como um líder de célula. Irmão, tem acontecido vezes após vezes isso. Antes de sair, nós saímos de lá de quarta para quinta. Na quarta-feira à noite, agora dessa semana, nós fomos para uma multiplicação, eu, o pastor Geraldo, debaixo da minha cobertura, multiplicação linda. Eu fiz questão de estar lá e chorei lá. Por quê, irmãos? É a compaixão. 6 anos atrás, eu fui repreender um espírito maligno que queria enforcar uma mulher. Eu fui repreender em frente de uma casa, era parente. Aí em frente dessa casa morava uma outra família. Eu fui lá, movido de íntima compaixão, coloquei a planta do meu pé. As pessoas extremamente religiosas, católicas, romanas, apostólicas, idólatras da Silva. Assim, extremamente. Sabe aquelas pessoas bem... E eu falei assim, olá, tudo bem, bom dia, bom dia. Ah, lá, ok. Querido, eu sei que vocês não vão entender muito o que eu vou fazer, falei lá. Mas eu vou fazer. Não, pode fazer, o senhor. Falando de Deus, o que é de Deus a gente aceita. Só não aceita o que não é de Deus. O que é de Deus a gente aceita. Aquele espírito religioso. Falei, pois é, então é de Deus mesmo. Coloquei a planta do pé, falei, já estou vendo
aqui, nesse lugar, uma célula poderosa. Eu estou vendo aqui, olha esse pátio, a área da casa. Eu estou vendo isso aqui, olha, muita gente louvando a Deus. Não existia nada, só eu falando ali. E as pessoas da casa falaram, é de Deus, que é de Deus, a gente é de Deus, é de Deus. 6 anos depois, foi a conta certa, apóstolo. Quarta-feira agora. O pastor Geraldo ficou tão impressionado. Irmão, do jeito que eu liberei, do jeito que eu falei, há 6 anos atrás aconteceu. Aquela área, o líder que dizia, isso é de Deus, pode ser de Deus. O que é de Deus? Pois é de Deus. Esse líder hoje foi consagrado, se colocou de joelho, nós colocamos o óleo, soltamos fogos, balões, festa. Levante-se, ele levantou-se, apaixonado pelo reino. Uma célula frutífera. O que é isso, irmãos? Compaixão, visão de fé. Número 1, irmãos, nunca perca, pastor que está aqui, nunca perca isso. Segundo, ganha, deixa a porta aberta, mas solda aqui atrás. Lute pela permanência dessas pessoas dentro da igreja. Mas lute com todas as tuas forças. 40 milhões de desviados, irmão. É a maior igreja do Brasil. É a igreja dos desviados. Pessoas que um dia tiveram na igreja e estão afastadas, longe de Deus. Aquilo que nós falamos de manhã, sabe por quê? Porque às vezes é a igreja de irmãos. A ideia do Senhor não é gerar uma igreja de irmãos apenas, mas uma igreja que tem pai e filho. Porque o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, ao amor de mãe, ela sempre vai acreditar. A igreja pode ter 4, 5 mil membros, mas se tiver um pai e um filho, ele não vai desistir. Rapaz, está faltando alguém aqui, ele vai atrás. Eu falei de manhã e vou repetir agora. Como seria? O que você acha? Como seria se o pai do filho pródigo tivesse morrido? O que você acha? Como é que ele seria recebido? Para pensar. Irmãos, ele ia dizer assim, o irmão ia dizer assim, lá pelo quintal, lá por fora, seu sem vergonha. Gastou o dinheiro do papai, papai morreu de desgosto com você. Olha o que você fez, você vai agora cuidar dos porcos. Se quiser ficar, se não quiser, vá-se embora. Ele estava com o coração pronto para isso. Ele mesmo falou, lá no meio dos porcos, vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe ele me trata como um dos seus empregados. Tratado. Se o pai não tivesse vivo, irmão, estou lhe falando, talvez nem ficar na casa não ficava. Mas como tinha pai, tem pai. O que ele fez? Foi recebido com beijos e abraços, muito embora barbudo, cabeludo e fedendo. Mas não, hoje, não se escandaliza, irmão, mas hoje o que mais a gente vê é isso, aquilo que nós falamos na outra aqui na conferência. Há uma laranja podre no meio, esse cara aí é um lobo com capa de ovelha. Isso aí não é não, irmão. Eu lhe digo como pregador do evangelho. Eu estou lhe dizendo, e eu tenho base para isso, porque eu sou pastor. E tenho base ainda, porque nós temos milhares debaixo da nossa cobertura. Não tem uma pessoa que me convença do contrário. Em dizer, pastor, esse não merece ficar na igreja. Eu não acredito nisso. Eu estou lhe dizendo, irmão. Ele pode sair, mas nós vamos continuar acreditando. Agora, é claro, é o que nós falamos. Pode ficar, mas nós vamos exortar. Vamos ajudar. Nós vamos amar, nós vamos corrigir. Mas nós não vamos abrir mão. Porque muitos pastores, por não amar de verdade, é ofensivo, mas escute bem, por não amar de verdade. Jesus, quando chama Pedro para conversar, ele fala, Pedro, vem cá, você me ama? Ama, então apacenta. Cuida, Pedro. A Bíblia é clara, irmãos. Eu estou lhe dizendo, pastor, mas o cara estava tendo relação sexual com as meninas. Irmão, vamos atrás, vamos expulsar esse espírito de moralidade da vida dele. Vamos corrigir ele. Vamos colocar alguém de plantão, mas não vamos expulsar o cara. Irmão, lute pela permanência das pessoas. Principalmente, aqui comigo, principalmente as que nascem dentro da casa. Principalmente. Mas entrou pela porta, coloca, não me perdoe a franqueza, mas um santo chip nele. E não desista. Se você quer ter uma igreja crescente. Se não quer, aí tudo bem. Eu não quero, pastor.
como um certo pastor falou aí. Não, aqui fica quem não quer, vai embora. Aqui, nós ficamos com pessoas que têm problemas, não pessoas que são um problema, que são um problema para lá. Eu vou perder tempo com esse tipo de gente? Isso aí é o filho da perdição, esse aí. E não é. Só teve um filho da perdição. Foi Judas, não tem um segundo. Não tem nada proferido acerca do outro filho da perdição. Então, querido, número 2, lute pela permanência das pessoas dentro da igreja. Lute. Eu estou lhe dizendo, lute. Eu, como pastor, eu sei que não é fácil. Principalmente aqueles que nos ofendem. Principalmente aqueles que nos causam males. Eu sei que não é fácil. Judas roubava mesmo. Jesus sabia que era ladrão, mas sempre acreditou. Sempre acreditou. Então, querido, eu falo de todo o coração, não. Se você quer ter uma igreja prevalecente, não abra mão. Lute o quanto você puder. É o princípio da graça. Não desistir daqueles que desistem de nós. Foi o que aconteceu com o pai do filho pródigo. Em nenhum momento o pai diz assim, em nenhum momento o pai falou assim, saia, vai sair, se sair por aquela porta você não entra mais. E não me chama mais de pai. Tem isso na Bíblia? Não. Por quê, irmãos? Ele está dizendo, você está desistindo de mim, meu filho. Eu não vou impedir você de ficar, mas eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Você vai voltar, você vai me ajudar. Então, queridos, terceiro e último ponto. Irmãos, debaixo da graça de Deus, eu falo isso. Primeiro, ganhe, tenha compaixão, ganhe. Segundo, ganhe e não perca. Lute para que elas permaneçam. E terceiro, lute para que elas sejam membros responsáveis da família de Deus. Pessoas que não vão esquentar os bancos da igreja apenas. Eu não quero apenas que você fique dentro, meu filho. É inútil. Eu quero que você fique dentro e trabalhe. Aquilo que nós falamos do ministério está na mão do povo. Você entregue na mão do povo. Trabalhe. Me ajude. Eu dou o exemplo da minha filha. Está com 18 anos, mas já está trabalhando. Já está me ajudando. Eu não estou precisando no momento, mas pai, se qualquer coisa, eu tenho uma poupançazinha já ali, pai. Qualquer coisa, se eu precisar, eu estou ali, pai. Está me ajudando. Em vez de ser aquele que, filho, pai, arranja o dinheiro aí. 70 anos dentro da casa. Ô pai, o que vai ter para comer hoje? Pai, então aí, querido, você está deixando ficar dentro da casa, você lutou para não sair, mas também ficou infrutífero. Olha lá, ano após ano, aquele que fala, ninguém me discipula, ninguém cuida de mim. Aí vai dar trabalho. Eu sempre digo que crente que não trabalha, dá trabalho. Então, querido, eu quero te dar essa palavra nessa tarde. Eu quero fechar essa mensagem, esse bate-papo aqui nesse primeiro horário. A gente realmente está compartilhando sobre a visão, falando dos projetos, trazendo uma palavra. Mas eu quero fechar com isso. Se pareça com Jesus. Amém. Se pareça. Rejeite em nome de Jesus a proposta. Quando foram falar lá para João Batista, a Bíblia diz que foi uma pessoa lá. Foi um judeu lá. E falou assim. Aí chegou lá e começou a discutir com os discípulos. E o tema da discussão, sabe o que era? Era sobre a purificação. Mas não era isso não, se você vê na Bíblia. Sabe que ele foi lá e disse assim, ele falou assim, olha, aquele que te batizou, ele está batizando da além do Jordão, e o povo está indo para lá. A pessoa, o cidadão, o enviado do diabo foi lá para dizer isso para João Batista. João, aquele que você batizou, rapaz, ele é teu discípulo. Agora ele cresceu, ele está batizando do outro lado. E aí, é como se ele falasse, aí, tu vai aceitar? João falou assim, eu já disse para vocês, eu não sou o Cristo. Eu já falei para vocês isso. Já viu quando alguém fala, rapaz, agora você já é um pastor, a sua igreja está crescendo na visão da MDA. O que tu vai fazer lá no Ari? Tu está crescendo, rapaz. Aí eu já falei que eu não sou
o Cristo. Eu não sou o sabe-tudo, eu quero aprender cada vez mais. Olha o coração. Não, mas eu não tenho mais tempo. João Batista foi tão nobre que ele falou assim: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Olha, convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o coração. Convém que ele cresça. Irmão, debaixo de Jesus eu falo isso. Decida ser assim. Amém? Coração puro. Convém que eles cresçam. Convém que eles cresçam e eu diminua. Eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento. Eu quero chamar de Deus, vou fazer uma oração para você. Você que está entrando nessa visão, você que já está ou está entrando, recebe essa palavra no teu coração. Por favor, irmão. Eu não tenho dúvida, você vai crescer muito. Ninguém diz um amém aí, pelo amor de Deus. Eu não tenho dúvida, você vai crescer muito, irmão. Seja qual for o nível que você está, prepara para ver o sobrenatural. Você vai crescer muito, irmão, muito, você não tem ideia. Tanto de pastores de tempo integral, tantas células, tantos projetos, isso que o pastor Francisco está acontecendo lá em Manaus. Sabe, irmão, à medida que ele cresce, ele continua mais humilde. Já viu aquele pastor que fala: quem está chegando aí no aeroporto? Aí não, vai lá buscar ele. Mas por que você não vai? Porque eu já não tenho mais tempo. Mas outrora ele ia pegar. Era humilde, até para carregar mala. Tão humilde. Deixa que eu levo sua mala. A igreja já ficou grande. 2.000 membros. Vai lá você, pegue lá, pastor. Diga para ele que depois eu falo com ele, depois eu telefono para ele, porque eu não tenho mais tempo. Perdeu, meu irmão. Nós chegamos de Boa Vista, encontramos o pastor Francisco. Mas, Francisco, você pode fazer um favor para nós? É que o nosso voo é muito... A gente queria um lugar para pousar. Aí ele respondeu: que isso, varão? Aquela voz dele: que isso, varão? Você vai ficar na minha casa, rapaz? Não, pastor, que isso, varão? Não. Mas eu estou pensando que ele vai mandar. O homem tem vários obreiros de tempo integral, vários carros. A igreja é uma igreja rica, abençoada. Vai mandar um. E nós vamos ficar sempre felizes. O importante é que a gente pouse. Mas, irmão, 4 horas da manhã, quando abre lá, quem eu deparo? O Francisco. Né, mozão? Que é isso? Aí eu freiei, deu vontade de voltar. E voltar no avião e ir embora de novo. 4.000 membros. Essa ordem financeira que o apóstolo falou é verdade. O terreno vale milhões. Por causa da Copa do Mundo. É muito perto do... É o eixo de Manaus, o terreno. O eixo. Você vê, irmão. Nem, com todo carinho e amor, nem essas igrejas, entre aspas, grandes, não receberam um lugar tão nobre em Manaus. Mas aquele homem simples, convém que ele cresça e eu diminua. Você vai crescer muito. Mas na proporção do seu crescimento, sempre continue sendo essa pessoa simples, singela, de aprender com todo mundo. Quando chegarem para ver o seu crescimento, falam: é bondade de Deus, irmão. Eu quero orar para que você seja hoje batizado com um batismo de humildade. Olha, eu sinto muito forte no meu espírito, como ministro de Deus, como profeta de Deus. Deus está entregando aqui nessa tarde singela de reunião, Deus está entregando multidões. Acho que só o apóstolo Ari que creu. Deus está entregando multidões para você, meu amado. Mas Ele vai estar entregando para o humilde, para aquele que sempre vai sumir, desaparecer. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Oh, Pai. Oh, Deus, nos ajude, Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, menos de nós. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Muito mais de Ti, Senhor. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, Pai. Oh, Senhor.